paz de Cristo Jesus, seja bem-vindo ao treinamento para pregadores. Quero falar com você sobre a linda tarefa da pregação do Evangelho. Vamos, nesta primeira aula, estudar sobre o sermão deve ser bíblico. Vamos falar sobre a importância do pregador dedicar-se a pregar um sermão bíblico. A definição para esta questão, a definição de um sermão bíblico depende simplesmente da submissão do pregador à Bíblia para dela extrair o sermão. Então, o sermão bíblico tem a ver com a responsabilidade do pregador em extrair o seu sermão das Sagradas Escrituras, reconhecendo ele que as Sagradas Escrituras é a autoridade máxima, é a autoridade fundamental, é de onde nós extraímos os sermões que ministramos. Então, o sermão deve ser retirado das Sagradas Escrituras, não criado em nossa mente, não criado em nosso intelecto, mas retirado das Sagradas Escrituras. E assim, este sermão se tornará o sermão que deve ser ministrado, um sermão bíblico. Nós temos 3 maneiras de tratar a Bíblia em um sermão, quando preparamos um sermão. A primeira maneira é o tratamento direto. As ideias são retiradas das Escrituras. Quando você vai preparar o sermão, você lê as Escrituras, você vai até as Escrituras, você retira o seu sermão a partir do estudo de um texto bíblico ou de mais de um texto para poder transmiti-lo às pessoas. A segunda maneira que nós podemos tratar as Escrituras ao preparar um sermão é o tratamento indireto da Bíblia. Ideias do sermão são bíblicas, mas não diretamente oriundas de um texto. É aquele sermão que não tem um texto específico ou um texto que o fundamenta de maneira organizada. É aquele sermão que o pregador pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali, algumas ideias da Bíblia, mas algo muito desorganizado. Então, este sermão, a gente tem dificuldade em ouvi-lo e em aceitá-lo pelo fato da sua deficiência. A terceira maneira que o pregador pode tratar a Bíblia é o tratamento casual. As ideias do sermão são do pregador, que usa a Bíblia ocasionalmente para baseá-las. É aquele pregador que ele não lê a Bíblia, ele cria suas ideias em sua mente e pega a Bíblia para amparar as suas ideias. Este método é um método muito perigoso. Então, o primeiro método é o tratamento direto que nós temos com a Bíblia. O segundo método é aquele tratamento indireto e o terceiro método é aquele casual. Então, o primeiro método é o método correto de você tratar a Bíblia. É o tratamento direto, onde você lê a Bíblia, estuda o texto e a partir daí você prepara o seu sermão e faz a entrega dele usando os recursos necessários. Então, é interessante a gente notar isso. Você que é pregador, que quer pregar uma mensagem bíblica, uma mensagem em conformidade com as Escrituras, é o método direto. Qual destas maneiras melhor expressa o sermão bíblico? O tratamento, como eu já disse, direto com a Bíblia. Esta é a maneira correta de nós tratarmos com as Sagradas Escrituras ao prepararmos o sermão. Então aqui eu vou ler aqui para vocês uma definição que diz: portanto, um sermão bíblico é aquele que, baseado nas Escrituras,
onde o sermão é diretamente extraído do estudo do texto e da sua aplicação. Então, o sermão bíblico é aquele que é extraído do texto e ele deve ser aplicado também. É aplicado aos ouvintes, à audiência. Então, o pregador ele vai se preocupar também com a sua aplicação, porque a palavra de Deus nos leva à prática. Agora vamos ver aqui os modelos de sermão bíblico, ou podemos dizer os modelos de sermões. Vamos ver aqui, em primeiro lugar, a questão da exposição bíblica. Trataremos dois modelos de sermão aqui. O sermão expositivo. O sermão expositivo é aquele sermão que você escolhe uma porção das Sagradas Escrituras, um texto das Sagradas Escrituras, e você vai fazer ali a exposição deste texto. Você vai preparar o seu sermão a partir daquele texto. Você vai extrair o seu sermão daquele texto, uma vez que você escolheu o texto, estudou o texto, usando a hermenêutica, que é a ciência que nos concede as regras de interpretação da Bíblia. Então, a partir que você usou a hermenêutica, fez a interpretação do texto, você vai usar a homilética, que é a arte da pregação. Você vai usar os elementos, os princípios da homilética para você poder estruturar o seu sermão, porque é a homilética que vai te dar a condição de você estruturar o seu sermão de acordo com as normas que ela propõe. E, por fim, você vai usar a oratória, que é para você fazer a entrega do seu sermão. Então, o sermão expositivo é um sermão que você prepara ele usando um texto das Sagradas Escrituras. Este é o modelo que nós vamos tratar aqui, basicamente explicando para você. E o segundo modelo é o sermão temático, que você usa mais de um texto das Sagradas Escrituras. Este é o sermão temático. Por exemplo, você quer pregar sobre a salvação e o seu tema é a salvação. Aí você vai escolher 2, 3, 4 textos que falem sobre a salvação, e os pontos do seu sermão serão os textos. Cada texto você vai estudar, cada texto, e cada texto será um ponto do seu sermão. Então, o sermão temático ele trabalha com mais de um texto. E existem outros tipos de sermão que nós não citaremos aqui, mas estes dois aqui são fundamentais para você que é pregador ter um ministério da pregação sólido. Agora, tanto o sermão expositivo, como é conhecido, que a gente se fundamenta em um texto, quanto o sermão temático, eles são totalmente bíblicos, eles são totalmente eficazes na pregação. Na verdade, todo sermão que é extraído das Escrituras, ele é expositivo, uma vez que seja estudado o texto, ou se é o sermão expositivo, vai se estudar um texto. Se é o sermão temático, se estuda mais de um texto, sendo que o sermão temático, neste sentido, lhe dará um trabalho maior para você preparar ele, por conta que você vai trabalhar mais de um texto em seu sermão. Eu gostaria que você guardasse isso e entendesse que tanto o temático quanto o sermão expositivo, nós podemos dizer, numa maneira assim bem ampla, que todo sermão bíblico estudado, ele é expositivo, certo que o compromisso que se deve haver com o estudo dos textos bíblicos. Nós vamos agora analisar aqui no exercício
exercício aqui para você descobrir qual é o sermão abaixo que é bíblico. Nós vamos descobrir o sermão bíblico. Qual é o sermão que é bíblico? Nós temos aqui o primeiro esboço que eu preparei para você poder fazer análise. Aqui o primeiro esboço, o tema é os segredos de uma igreja feliz. Este aqui é o primeiro esboço que nós temos, os segredos de uma igreja feliz. Aí nós temos os tópicos, o primeiro tópico, o segundo e o terceiro tópico. Observe, você fosse pregar em uma programação, a convite de alguém, de uma igreja, de um pastor, e o tema, de repente o pregador, ou você, vamos usar um outro termo, né? Alguém fosse pregar e chegasse na hora de pregar e cumprimentasse as pessoas e dissesse: esta noite eu gostaria de pregar sobre os segredos de uma igreja feliz. E ele começasse a simplesmente citar os pontos e iniciasse a sua pregação dizendo: em primeiro lugar, prega diretamente as riquezas da terra. Em segundo lugar, ora incessantemente pelos sonhos pessoais. E em terceiro lugar, espera a vinda de Cristo às vezes. Observe que ele deu um tema para o seu sermão, mas ele não deu um texto base para fundamentar o seu sermão. E observe que os pontos, eles nada têm a ver com as Sagradas Escrituras, no sentido de comprometimento com as Sagradas Escrituras. Logo, este sermão, ele não é um sermão bíblico, ele não é um sermão confiável. Agora nós vamos analisar mais um texto e vamos ver aqui mais um modelo de sermão. Aqui o esboço 2, nós temos um segundo modelo, e neste modelo nós temos o tema, os sinais do fim. Os sinais do fim. Então, observe que nós temos um texto aqui, o texto é Mateus 24, e neste texto, a partir do texto, nós vamos agora ver os pontos do sermão. Então, o pregador, ele chega para pregar e diz: o meu sermão, o tema do meu sermão de hoje é os sinais do fim. E o texto, Mateus 24. Aí ele prega o primeiro ponto do sermão, observe a vida próspera e sem sofrimentos. Segundo sinal, não haverá doenças. Terceiro sinal, os terremotos cessarão. Observe que existe um tema, observe que existe um texto, mas quando a gente vai ver os pontos do sermão, a gente não vai encontrar nestes pontos harmonia com o texto bíblico, coerência. Nós não vamos encontrar estes pontos no texto bíblico, porque os pontos do sermão, eles não são retirados do texto bíblico. Então este sermão, ele é tudo menos bíblico. É um sermão que não tem comprometimento com as Escrituras. Logo, não é um sermão bíblico e não é um modelo de sermão que você deve usar para estar pregando na igreja. Vamos ver o terceiro modelo de sermão. Nós temos aqui o tema, o Evangelho. O tema do sermão hoje, o Evangelho, poderia ser o poder do Evangelho, mas vamos lá. Aí nós temos um texto, neste terceiro modelo, Romanos 1,16. E nós temos os pontos. Então o pregador ele poderia pregar falando sobre o Evangelho, o poder do Evangelho. E aqui o texto de Romanos 1,16, conhecidíssimo, e o pregador tem os pontos. O Evangelho é o poder de Deus, em primeiro lugar. O Evangelho, em segundo lugar, é o poder de Deus para a salvação. Em terceiro lugar, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação dos que creem. Observe que temos um tema, o tema está de acordo com o texto, e observe que as divisões do sermão, os pontos, eles são retirados do texto bíblico. Logo, este sermão, ele é bíblico,
Este sermão, ele está fundamentado nas Escrituras. Então é com esta responsabilidade, com este compromisso, que nós devemos assumir a tarefa da pregação. Você que é pregador, você que está iniciando agora no ministério da pregação, você precisa pregar as Escrituras, pregar o sermão bíblico. O seu sermão tem que estar de acordo com a Bíblia. Observe que este sermão aqui, ele está de acordo com as Escrituras. Há uma ideia central do sermão, e esta ideia central ela é amparada pelos subpontos, né, que o texto garante. A ideia central do sermão, que nós chamamos também de ideia homilética, e aí os subpontos que a gente que fala acerca da ideia central, do assunto do texto. Esses subpontos, eles são também os pontos do meu sermão. Então, aqui está um sermão realmente bíblico para o pregador usar. Então, nesta primeira aula, eu gostaria de deixar aqui esta informação para você, este conteúdo, e quero ajudar você a crescer no ministério da pregação, pregando sermões bíblicos para a glória de Deus. Deus te abençoe. Até a próxima aula.